o Viper. Por dentro dos supercarros. É o ponto culminante de uma busca de mais de 20 anos por velocidade. Um enorme V10 8.4 com um rugido poderoso, que reflete estonteantes 640 cavalos de potência e absurdos 83 kgfm de torque. Tudo isso faz o carro disparar a uma velocidade máxima de 320 km por hora. Mas em abril de 2009, a quinta geração do Dodge Viper acabou oficialmente. A companhia foi à falência e a gente ficou sem nenhuma previsão para um novo Viper. A crise financeira de 2008 afetou fabricantes de carros no mundo todo, obrigando a Chrysler a abrir falência, incluindo sua divisão da Dodge, que fabricava o Viper. A Chrysler estava com problema financeiro, a economia não estava boa. Os fabricantes estavam com dificuldade, ficando sem dinheiro. Alguns abrindo falência. Eu estava morando em Detroit na época das falências e o clima era péssimo. E só piorou quando a Chrysler encerrou a produção do Viper. O único motivo que eu consigo imaginar para a Chrysler ter parado com o Viper é porque não estava vendendo mais. Havia chegado ao fim. A companhia estava passando por muitas coisas na época. Tinha outras prioridades. Ralph Gill, ex-diretor de design, é nomeado presidente executivo da divisão Dodge do grupo SRT. A gente estava fazendo novos motores, melhorando carros antigos, tentando se tornar uma companhia relevante e ao mesmo tempo pensando no futuro. Olha, se tem um cara em toda a indústria automotiva que o pessoal da publicidade não quer falando em público, é o Ralph Gill. Porque ele só fala palavrão e fala o que dá na telha. Com a missão de aumentar o moral de uma companhia em pedaços, Ralph decide que a melhor estratégia é pensar grande, bem grande. No momento de desespero, na pior época, a gente pediu para vários designers meio que esboçarem como poderia ser a aparência do próximo Viper. Pelo menos eles podiam sonhar e olhar para além dos problemas. Foi bom para eles poderem fazer isso. Os designers estavam projetando com muita paixão e os carros eram incríveis. Tão incríveis que Ralph Gill acabou se sentindo inclinado a fazer algo economicamente irresponsável, mas emocionalmente satisfatório. Ele inicia um projeto secreto com o objetivo de trazer o Viper de volta. Tinha uma sala nos fundos do estúdio de design que ficava trancada à chave. Os designers trabalhavam no projeto do Viper ali escondidos, porque ele não tinha sido aprovado ainda. Me lembro da primeira vez que o Ralph me ligou. Ele disse que tinha uma proposta, mas que não era para espalhar. Ninguém deu autorização nenhuma. Eles chegaram até a construir um modelo inteiro em tamanho real, tudo sob comando do Ralph Gill e sem nenhum conhecimento do chefe. Para mim, o Gill foi um gênio quando ele disse: olha só, gente, vamos se divertir, vamos ver no que dá. Como em um bom filme de espionagem, antes de ter um projeto secreto, é preciso de um codinome. Falando disso, nas reuniões e nos corredores, a gente pensou, ninguém pode ficar sabendo. E então o Dick falou, por que a gente não chama de F-117? Igual ao caça-espião. Um código apropriado para uma super máquina. Fizemos uma reunião onde decidimos as coisas que queríamos ver no carro novo e o que não queríamos perder do carro antigo. No começo, o Viper não estava nos processos corporativos. E mantendo-se fiel ao legado, o primeiro tema discutido foi velocidade. A gente queria reduzir o arrasto aerodinâmico para que ele pudesse atingir a velocidade de 331 km por hora. 331 km por hora faria do projeto F-117 o Viper de produção mais rápido de todos. Mas, para isso, seria necessário reprojetar completamente o visual. A gente se baseou totalmente nos dados dos testes do túnel de vento e para atingir a velocidade que a gente queria, foi preciso mudar bastante o design da parte da frente. A equipe decidiu adicionar mais força. A gente sentiu que estava deixando ele mais resistente. Muita coisa nesse carro faz a gente se lembrar de um outro tempo. É uma máquina simples, sem restrições, sem complicações. O novo presidente executivo, Ralph Gill, quer uma aparência mais dura. É como se ele flexionasse os músculos. Quando você olha para um Viper, você vê a tensão no sistema. Queríamos que o carro parecesse heróico.
Para diminuir o peso, a nova carroceria seria feita de fibra de carbono de nível aeroespacial. Um material adequado para um projeto com o nome de um caça-espião. Mas apenas repensar o formato e os materiais não é o suficiente para atingir 330 km por hora. A equipe secreta também precisaria de mais potência. Muito mais potência. Pensando em velocidades desse nível, é preciso de muito mais potência para ir mais rápido. Para construir um motor melhor, Ralph recorre a um velho conhecedor de motores de Vipers. Pelos últimos 20 anos, Dick Winkles conseguiu aumentar cada vez mais a potência do motor V10. O Ralph propôs um desafio de potência. Dick e sua equipe conseguem obter mais 40 cavalos de potência do motor, além de reduzir seu peso em mais de 12 quilos. É um motor absurdo. 8,4 litros, 512 polegadas cúbicas. Ninguém faz motores tão grandes. No mundo dos supercarros, a relação entre potência e peso é tudo. Mais potência e menos peso resultam em apenas uma coisa: aceleração rápida. O motor é tudo. Esse carro é um motor preso numa transmissão, com tração traseira, alguns assentos e airbags. As atualizações propostas para a quinta geração do Viper criam uma relação comparável à de carros estrangeiros caríssimos por um preço bem menor. Mas não é só alto desempenho que importa no mundo sofisticado dos supercarros. Pensa no primeiro Viper. Todo o dinheiro foi investido na potência e na velocidade. E foi tudo movido só pela engenharia. Mas hoje em dia isso não é suficiente. Durante 18 anos de produção, foram vendidos cerca de 1.500 Vipers por ano. A expectativa para o carro da quinta geração é de 2.500. Sempre produzimos um volume pequeno. O recorde de venda anual do Viper foi de 3.000 carros. E para ter sucesso, o novo modelo precisa atrair um público maior. Eu sinto que o maior desafio para o Viper agora é tentar agradar pessoas que estão acostumadas com supercarros mais tradicionais. É preciso pensar em dois grupos bem específicos: quem já possui um e quem nunca se importou com o Viper antes. Conversamos com proprietários de outros carros que não comprariam um Viper nem para salvar a própria vida. Você perdeu o público que já é fiel e não conseguir atrair novos compradores pode ser um grande problema para a empresa. A impressão passada pelo Viper é a de um esportivo bruto e impetuoso. O que torna o Viper é essa brutalidade. Esse sempre foi o atrativo do carro. Ele tem um motor enorme, tem câmbio manual, tração traseira, e tudo isso depende de você para funcionar. Há anos, esse fator básico sempre foi o diferencial para a venda. No começo ele não tinha janela, não tinha ar-condicionado. Na época era um carro bem diferente de se ter. E era disso que as pessoas gostavam no Viper. Atualmente o mercado de supercarros mudou. Os motoristas evoluíram. Eles querem mais tecnologia, mais conforto e maior desempenho. Para ter sucesso, a equipe vai precisar andar na corda bamba. A gente quis amadurecer o carro, mas sem perder o ímpeto que o Viper tem. É uma luta pela alma do carro. A gente sabia que ia ter que melhorar o carro em termos de visual, qualidade, materiais, acabamento. Mas ele vai continuar puro? Ou afundar na tecnologia? Modernizamos a tecnologia, mas não perdemos a alma do carro. O resultado foi uma apresentação do projeto F-117. Escolhemos o esboço favorito, desenvolvemos e estávamos com um novo carro parado no meio da sala com a diretoria toda em volta. Engenheiros e designers aguardam enquanto o futuro do Viper é decidido. A gente estava numa sala de reuniões bem pequena e Ralph Gill fez um discurso bem exaltado para vender o carro. Mas isso não foi o bastante. É um daqueles veículos que antes de você olhar para ele de verdade, não dá para entender o quanto é especial. Então a gente abriu as cortinas e a reação foi incrível. Uma olhada traz o Viper à vida. Foi absolutamente surpreendente para eles. Eles andaram em volta, olharam o carro e disseram: a gente tem que fazer. Na boa, olha só isso. A gente chorou. A gente tinha trabalhado tanto que não deu para segurar. Foi uma grande comemoração. O projeto secreto de Gill dá resultados. Mas a realidade ainda está presente. Como uma companhia automotiva cheia de problemas financeiros, em uma cidade devastada por uma crise econômica,
pode recriar um supercarro icônico depois de ele ter sido abandonado. Amanhece em Detroit, uma cidade que já passou por crises, mas está se recuperando. E a equipe do Viper é um dos motivos desse renascimento. Eles acabaram de receber permissão para ressuscitar um ícone. Mas antes, eles precisam reconstruir toda a linha de montagem a partir do zero. Na época, a gente quase não tinha funcionários. Dava para contar o número de pessoas que estava trabalhando no Viper em uma mão. E a gente precisava de no mínimo umas 10 vezes isso só para começar. Eles trazem a linha de montagem na Avenida Conner de volta à vida. É a última fábrica de carros dentro dos limites da cidade de Detroit. Nesse caso foi um compromisso. Podíamos ter escolhido ir para outra fábrica, mas a gente decidiu ficar, porque isso faz parte da história. É um motivo de orgulho o Viper ser o único carro sendo montado em Detroit. Lá é o centro da indústria automotiva americana há muito tempo. E esse carro, ele é uma referência aos muscle cars americanos antigos. E faz todo sentido ele ser construído em Detroit. Em 2009, quando o Viper parou de ser produzido, as condições da fábrica caíram rápido. Tivemos um ano antes de começar a produzir o carro para ajeitar o lugar, e foi o que a gente fez. A gente trouxe a equipe uns 8 meses antes e começamos a reformar a fábrica. Eu tive que espantar pombos, guaxinins e outras coisas daqui antes da gente poder trazer as pessoas. Para construir um novo carro, é preciso terminar seu design. Quando a gente foi aprovado, nem tudo já estava decidido. Boa parte do design, boa parte da engenharia e vários problemas ainda estavam pendentes. Com a companhia responsável ainda se recuperando da falência, o orçamento está apertado. Tinha um certo dinheiro, um determinado tempo, e a gente tinha que tentar fazer o melhor com aquilo. E o carro tinha que ficar especial. O tempo está se esgotando. O carro é composto por mais de 3.700 partes únicas. As mais importantes são as que se pode tocar. O Viper resiste aos modismos. Ele sempre vai ser um Viper e por isso ele é especial. É um tapa na cara do convencional, é um tapa na cara da sociedade e do modo como a sociedade muda. O Viper nunca muda. Eles começam reinventando o interior do carro. Quando o primeiro Viper saiu, o interior não era o que importava. Mas a verdade é que nos últimos 20 anos, o mercado mundial de supercarros mudou bastante. O designer Tomei Javanovski foi encarregado de trazer o interior do Viper para o mundo moderno. Esse carro é um ícone, e se a gente for refletir, reinventar um ícone é sempre um grande desafio. A ênfase está em uma coisa: couro. Muito couro. A gente quis revolucionar o interior, mas sem perder a atmosfera do primeiro modelo. 90% do interior do novo Viper está coberto de couro. Dá para personalizar. O proprietário pode escolher o quão único ele vai ser. Para as opções do exterior é possível escolher entre 300 mil combinações. E com apenas 26 mil Vipers já fabricados, isso resulta em uma boa chance de se possuir um carro único. A gente queria que o carro novo fosse o mais próximo possível de um carro personalizado. O novo design do modelo também deu à equipe a oportunidade de incorporar novas tecnologias. São 30 módulos eletrônicos, 5,8 milhões de linhas de código e mais de 9,5 km de fios que compõem o sistema eletrônico do Viper. Eu acho que uma coisa marcante no Viper é a simplicidade. Sempre foi assim. Então, o que nós fizemos foi adicionar tecnologia, mas sem deixar nada muito exposto. Após anos evitando novas tecnologias, a equipe decidiu equipar o novo Viper com uma tela de 8 polegadas com informações para o motorista. Parece algo básico, mas a equipe do Viper deu seu toque especial ao instrumento. Um contagiros com uma serpente que se ilumina ao atingir altas rotações. Uma coisa importante era ter um carro que ainda fosse bonito daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Enquanto o design do interior é uma atualização mais fácil, transformar o exterior do carro é bem mais complicado. Engenheiros modificam a carroceria pensando no desempenho e fazem ajustes finos dentro de um túnel de vento secreto.
O edifício de 2 andares possui um ventilador com 6.300 cavalos que ajuda os engenheiros do Viper a encontrar o formato aerodinâmico perfeito. Curvas longas e sensuais são, primeiro, mais americanas e, segundo, mais fáceis de fazer um túnel de vento. Eu respeito o pessoal da equipe por ter colocado tantas curvas e criado esse formato complexo que é incrível e não desgruda do chão em altas velocidades. Túneis de vento não permitem analisar somente o ar que passa em torno do veículo, mas também o ar que o atravessa. Todas as linhas que você vê num Viper, as curvas, as entradas, são todas funcionais. Passamos um bom tempo no túnel de vento para definir um formato que não fosse só bonito, mas funcionasse bem. Todas as aberturas são importantes. É preciso ter muita aerodinâmica para um carro não decolar a 320 km por hora, para ele grudar no asfalto. A aerodinâmica de ponta e uma relação extrema entre potência e peso permitem que o Viper possua um desempenho impressionante. Mas não é qualquer piloto que pode lidar com esse desempenho sem ajuda. Um grande objetivo era adicionar o novo controle de estabilidade, uma maneira de ajudar as pessoas que nunca lidaram com o alto desempenho de um Viper a aprender devagar, experimentar e concluir: nossa, o carro não vai me matar, que ótimo! O novo controle de estabilidade oferece assistência ao motorista para que ele possa atingir os limites com segurança. O controle de estabilidade é praticamente um computador que vigia tudo o que o carro está fazendo. Ele presta atenção nas 4 rodas. Se os pneus começarem a derrapar ou o carro ficar desequilibrado, ele pode acionar freios individuais para endireitar tudo. Quando o Viper entrou em produção em 1992, a simples ideia de assistência eletrônica ia contra o ideal de simplicidade. Agora, isso é obrigado por lei. Para vender um Viper moderno, o sistema precisa estar instalado no carro. A equipe criou uma solução simples, sem perder a rebeldia. Você pode desativar se quiser, dá para desligar totalmente. Os motoristas podem escolher o tipo de Viper que querem dirigir. O puro. Ou o refinado. Dá para desligar o sistema e fazer zerinhos o dia todo para se divertir se quiser. Algumas atualizações de desempenho exigem computadores. Outras não são tão tecnológicas. A ideia do cross-brace, que está virando um detalhe emblemático do carro novo, veio do mundo das corridas. O cross-brace aumenta a firmeza da carroceria em 50%, melhorando visivelmente o controle do carro. O resultado é que o carro fica super estável e fica super sólido, como um carro de corrida. Mas todo esse desempenho na pista não vale nada se o carro não for atraente. O carro evolui, mas não necessariamente de uma forma visível. Ele evolui ficando mais potente, melhorando a dirigibilidade, o controle, os freios. Eles fizeram todas essas mudanças, mas continua um verdadeiro Viper. E um Viper tem o seu próprio conceito. Para obter uma pintura de alto nível, o Viper passa por uma fábrica como nenhuma outra no mundo. A gente precisava de um lugar ótimo, que fosse aberto, onde coubessem os equipamentos que a gente precisava e tivesse o espaço que a gente queria para o pessoal, porque são as pessoas que tornam a pintura perfeita. Em uma cidade devastada pela crise econômica, o local ideal era o último que se poderia imaginar. Um antigo supermercado. A gente achou uma loja que tinha fechado. O espaço de 11 mil metros quadrados abriga 115 trabalhadores, que preparam e pintam até 6 Vipers por dia. Quando lançamos o Viper, só tinha uma cor, que era vermelho. Hoje a gente pinta até 9, talvez 10 cores diferentes ao mesmo tempo. Poucos formatos no mundo dos carros podem ser pintados de qualquer cor. Não importa o quão absurda e ainda ficarem bons. O Viper é um deles. A pintura de um único carro exige 150 horas de trabalho manual. O Viper tem um dos padrões de pintura mais altos do mundo. E o único modo de atingir esse padrão nas cores e no acabamento é com as pessoas.
A gente chama os melhores pintores de carros do mundo dos personalizados, do mundo dos concept cars e das exposições, além de pessoas que se interessam e têm aquele tipo de talento, criatividade e atenção aos detalhes que nenhuma máquina pode oferecer. A ideia é que a pintura esteja em nível de exposição. Ela tem várias camadas e é totalmente polida. Eu diria que hoje em dia, mas ninguém oferece uma pintura com essa qualidade. Depois de pintada, a carroceria está pronta para ser enviada à linha de montagem na Avenida Conner. Uma fábrica que já foi abandonada, mas que, como o próprio Viper, ressurgiu das cinzas do colapso econômico. Investimos mais de 12 milhões de dólares nessa reforma e o lugar ficou incrível. A fábrica com 16 mil metros quadrados foi reconstruída pelos mesmos operários que agora trabalham nela. Durante a reforma, cada estação da linha foi pensada para oferecer conforto e eficiência. Foi bem legal para eles. Foi como reformar uma casa nova antes de se mudar. A linha de montagem da Avenida Conner está funcionando novamente. A equipe do Viper espera ter desenvolvido um carro de classe mundial. Mas não é possível ter certeza enquanto ele não for construído. A linha de montagem da Avenida Conner, em Detroit, Michigan, acaba de voltar à vida. E junto com ela, o Viper. Uma pequena equipe da divisão SRT trabalhou incansavelmente para imaginar e projetar o renascimento deste ícone americano. Os trabalhadores dessa linha têm paixão por esse carro e por essa fábrica. O pessoal daqui é incrível. A gente é como uma família. Alguns praticamente vivem ali, é tudo o que eles fazem, e eles fazem isso há mais de 20 anos. O processo tem início com o coração do veículo, o motor. É uma evolução do motor, ele melhorou ao longo dos anos. O enorme V10 já solta seu rugido há 20 anos. Se alguém me dissesse em 1991 que o mesmo motor que a gente sofreu para fazer produzir 400 cavalos ia produzir 640 um dia, eu ia mandar se tratar. A linha de montagem da Avenida Conner é a única instalação da Chrysler nos Estados Unidos que ainda faz seus próprios motores. Eles usam o antigo ideal dos hot rods, das pessoas montarem seus próprios motores, colocarem eles no carro e serem responsáveis por aqueles motores. Isso é uma coisa única no mundo automotivo. O V10 está ligado ao Viper e ele não tem um monte de coisas adicionais, mas o modo como o motor produz tanta potência é incrível. A fonte dessa potência começa a surgir quando o enorme bloco do motor é levado à linha. O grande eixo e manivelas são instalados. Ele é movido pelos pistões do motor. Os 10 pistões são montados paralelamente e instalados à mão. Operários instalam o cárter. E um enorme volante do motor em alumínio. O primeiro desse tipo em um carro da Chrysler. Volantes do motor em alumínio são uma coisa que os hot rods têm usado há anos. É uma forma de reduzir o peso e produzir uma aceleração mais rápida no carro. Por fim, o cabeçote do motor. Enquanto a construção do motor continua, a estrutura do Viper é preparada para a montagem. Ela começa em uma estação de alta tecnologia chamada de Net Form and Pierce. Quando a estrutura chega nessa estação, a máquina tira as medidas. Ela então faz os ajustes que forem necessários na forma como a estrutura foi construída. Adicionamos esses robôs e o pessoal da fábrica viu e ficou: o que são essas coisas? Eles nunca tinham trabalhado com essas máquinas. Mas tirando essas máquinas do começo, o resto do Viper é feito à mão.
Sofisticados robôs criam pontos de encaixe que têm uma precisão de até 1/10 de milímetro. Isso é menos que 1/8 da grossura de um cartão de crédito. O carro começará sua jornada pela linha de produção, onde 30 estações vão transformar a estrutura vazia em um veículo completo. Quando a estrutura entra na linha, já recebe o diferencial e várias outras peças que são difíceis de instalar depois. Os feixes de cabos, dutos de combustível, cabos de freio, todas essas coisas. As peças menores são instaladas com precisão para dar espaço ao motor de 8,4 litros e sua enorme transmissão manual de 6 marchas. Esse é um dos maiores motores aspirados que existem. Aquele negócio é um monstro. Geralmente o motor é encaixado de baixo para cima. No Viper, ele é de cima para baixo. É uma coisa muito legal de se ver. Neste processo, o motor e o sistema de tração são instalados no carro ao mesmo tempo. Neste ponto, a adição do motor e da transmissão faz com que o peso do carro dobre. O motor é quase maior que o compartimento. E é impressionante o modo como ele se encaixa. É impressionante. A transmissão tem que lidar com o V10 de 640 cavalos e, mais importante, o torque gerado por 8,4 litros de combustível. Se você tiver uma transmissão qualquer ou um câmbio qualquer, com certeza ela não vai aguentar. Para acompanhar o enorme sistema de tração, são instalados discos de freio Brembo de 355 milímetros, seguidos por amortecedores de alto desempenho. O carro deve ser duro demais para alguns motoristas, mas se você é alguém que gosta de ir para as pistas, vai achar a dirigibilidade ótima. Os operários adicionam as tampas personalizadas do motor e o Cross Brace. E para ajustar as rodas corretamente, os técnicos utilizam uma ferramenta que não é encontrada em qualquer oficina. Essa é uma das máquinas mais singulares do mundo. É um alinhador de contato. Ele alinha as 4 rodas ao mesmo tempo e é com isso que a gente consegue um alinhamento para o veículo em nível de carro de corrida. Agora, os pneus feitos sob medida. Um pouco de gasolina, alguns fluidos e uma entrada de ar especial para o carro respirar. Nesse ponto é um chassi motorizado. Daria até para sair por aí sem os painéis e cair na estrada, porque é um chassi bonito. Na maioria das fábricas, o dinamômetro fica no fim da linha de montagem, mas não na Avenida Conner. O Viper vai ligar o motor pela primeira vez e atingir velocidades maiores que 100 km por hora. Essa é a cabine do dinamômetro. É aqui que a gente testa a dirigibilidade, a qualidade, os freios, o câmbio. Tudo no carro tem que ser testado. É hora de avançar para o final da montagem. O chassi será transformado de uma estrutura metálica de 300 km por hora em um carro de verdade. E ela já começa com trabalho manual, com a instalação das peças de couro. Os assentos de couro italiano. O freio de mão coberto de couro. E, finalmente, a pele de fibra de carbono do Viper é instalada. Quando os painéis são colocados, quando você vê toda aquela cor, é incrível. Parece até um carro de exposição. Eles adicionam a capota. E os painéis traseiros.
Todos os painéis aerodinâmicos se encaixam perfeitamente. Se algum painel não se encaixa, é mandado para a estação 270, onde sua precisão é testada utilizando um laser controlado eletronicamente. É tudo ajustado à mão. O processo fica mais lento. Um ciclo demora uns 70 minutos, se der certo. É o único carro que ainda é feito em Detroit. E é montado o mais lentamente possível. O toque final é o emblema remodelado. A última das 3.700 peças que compõem o veículo. E todas serão inspecionadas agora. Agora a gente está bem no fim da linha de montagem. O carro já está totalmente pronto e daqui ele vai para a última inspeção. Esses robôs vêm e medem os espaços entre os painéis para ver se está tudo encaixado. Eles lançam feixes de laser sobre o carro e uma câmera capta como esses feixes se curvam e então o computador pode analisar a forma como todas as partes estão se encaixando. São necessários 2.650 litros de água reutilizada para testar vazamentos. A mesma quantidade de água usada para encher uma hidromassagem de 8 pessoas. Enfim, cada milímetro é verificado por um homem e uma máquina. Os operários têm uma última chance de garantir que o Viper esteja perfeito. Leva cerca de 5 dias para fazer um Viper, do começo ao fim. O Viper é construído como um carro de exposição e é muito legal ver ele ser montado tão rápido. É essa a sensação que eu tenho. É um sentimento incrível quando o carro fica pronto. A gente não tem que fazer esses carros. Eles não dão tanto lucro, mas eles têm alma. E esse sempre foi um objetivo da indústria automotiva. Provar o que você é e do que você é feito. É um lado lutador de um fabricante de carros. Mas uma dúvida permanece. Após todas as adaptações para o mundo moderno, será que esse carro é digno de ser chamado de Viper? Um belo dia de janeiro de 1989, em Detroit, Michigan. A Chrysler revela um carro conceitual novo e diferente, que ainda iria mudar a vida de Ralph Gill e a própria indústria automotiva americana. No fim dos anos 80, a situação da Chrysler não era boa. Eles precisavam que os engenheiros construíssem alguma coisa que mostrasse para o mundo que ela ainda entendia de carros. E esse foi o resultado. Eu ainda estava na faculdade e eu vim para Detroit para ser designer de carros. Eu fui no Detroit Auto Show de 89. Eu nunca vou esquecer de quando eu vi o Viper lá. Todo mundo ficou impressionadíssimo. Era uma coisa que ninguém esperava. Ele roubou a cena. Tinha um grupo enorme de pessoas em volta do stand, só olhando para o carro. O carro conceitual era o Viper RT10 original. No começo era só RT10, mas não tinha emoção, era só um monte de letras. Mas Viper, na hora você sente que a coisa é séria, sabe? Que é um carro poderoso, é um belo carro, o nome combina. Na época foi um ótimo momento para a Chrysler mostrar uma coisa tão incrível. Foi um exercício de alguns entusiastas da Chrysler que disseram: vamos mostrar para todo mundo que a gente sabe fazer. Eles não pretendiam fabricar o carro. Mas eles fabricaram por exigência de fãs do mundo todo. Eles receberam cartas, tinha gente oferecendo dinheiro e a companhia se sentiu obrigada a fazer. Uma das cartas foi de Graham Hankel. Quando eu era um engenheiro de 24 anos, chegando em casa e pegando as revistas de automóveis na caixa de correio, vi um esboço incrível de um Viper preto lindo na capa. Diziam que podia ser o novo esportivo da Chrysler e fala sério.
E agora, hoje, a equipe do Viper espera recriar essa mesma atmosfera e recuperar um dos supercarros americanos de maior sucesso de todos os tempos. Não é só um esportivo. É a versão mais absurda, mais exagerada possível de um esportivo. Quando você pisa no acelerador, o carro dispara com tudo em linha reta. Você vê a pista passando em volta de você, tem esse para-choque enorme na frente. Não tem como não sorrir. Esse interior é bem melhor do que o original. Ele ainda não chega aos padrões de, digamos, por exemplo, uma Ferrari, esse tipo de carro. Mas o Viper também não é tão caro assim. Custando pouco menos de 82 mil dólares, metade do preço de qualquer Ferrari ou Lamborghini, o novo Viper é um dos supercarros mais acessíveis. Esse é o carro americano mais exagerado que dá para comprar. Ele tem pneus traseiros enormes. Tem um V10 absurdo de grande embaixo do capô, de 8,4 litros. Sabe, me lembra até aqueles foguetes que o Coyote usava para perseguir o Papaléguas. Só o eixo de manivelas é do tamanho de uma perna. Esse carro é enorme em qualquer escala. E isso é o que tem de mais americano. O Viper dispara de 0 a 100 km por hora em apenas 3,3 segundos. 0,2 de segundo mais rápido que o da geração anterior. A velocidade máxima do carro é de mais de 320 km por hora. Incríveis 14 km por hora a mais que o antecessor. Esse carro não vai te dar um abraço, nem vai te fazer um carinho. Ele vai te agredir e te bater sem dó. Por isso que ele é tão diferente de todos os outros. É rápido. É muito, muito rápido. Isso não é de se espantar, porque o motor dele produz 640 cavalos de potência. Ele ainda é um dos carros mais rápidos de todos. O Viper dessa geração está no nível de qualquer supercarro. Ele já tem vários recordes por todos os Estados Unidos. O Viper da quinta geração quebrou o recorde da famosa pista de Laguna Seca, na Califórnia. É para ele ser o supercarro americano. Um supercarro americano com câmbio totalmente manual. E graças a Deus que é assim, sabe? Automático pode até ir mais rápido numa pista e pode facilitar quando se está parado no trânsito. Mas esportivos americanos de verdade têm que ter câmbio manual, porque isso faz você dirigir. No caso do Viper, isso significa quebrar uma rótula ou quebrar um pulso. O carro de quinta geração é o Viper mais moderno e o mais rápido até agora. Críticos vão ficar falando como o assento é confortável e como o interior é bonito, mas isso não é o ponto desse carro. Ele é para sair para dirigir no fim de semana por umas 2 horas e voltar para casa totalmente exausto. É impressionante. O capô é absurdamente longo, as proporções são ridículas. A parte de trás é curta, o capô é comprido, os pneus são enormes. O carro é meio ridículo, parece até um carro de super-herói. É quase um Batmóvel. Um supercarro para um super-herói, mas que começou sua vida como uma máquina básica. Ele fez parte das 24 horas de Le Mans. E conforme o carro foi se desenvolvendo, foi ficando cada vez melhor de pilotar, mas ele continuou sendo um Viper. Um Viper tem seu próprio conceito.
quando o Viper foi lançado em 1989 e ninguém esperava. Desde então, ele sobreviveu aos altos e baixos da indústria automotiva americana. E, pelo caminho, ele ajudou a redefinir o segmento dos automóveis de alto desempenho americanos. Mas, bem lá no fundo, o carro é uma máquina muito simples. O Viper não é de alta tecnologia. É um motor enorme americano das antigas. Com tração traseira e transmissão manual, ele é simples e é por isso que ele é lindo. É o que torna ele americano. O carro foi melhorado ao longo dos anos. É o Viper mais avançado que tem. E ele conserva a mesma brutalidade. É um carro que não deveria ter existido. Uma máquina que superou um colapso econômico. E existe simplesmente graças a um grupo de engenheiros e designers dedicados, que não quiseram deixar seu sonho secreto com o supercarro morrer. Não existem muitos carros que ainda são feitos em Detroit. A maioria das fábricas fica no entorno da cidade. Então, é um motivo de orgulho poder dizer que o carro mais incrível é fabricado em Detroit, na cidade dos carros. Quando você pode levar um carro ao limite e percebe o tamanho da capacidade dele, não tem nada igual. E essa é a beleza do Viper. Ele é irresponsável como um jovem de 17 anos, mas ele nunca cresceu e nunca mudou. Nem nunca vai mudar. É uma daquelas coisas que vai permanecer. Foi uma longa jornada até aqui. Mas Ralph Gil e sua equipe de designers, engenheiros e técnicos enfrentaram as adversidades para ressuscitar um ícone americano. Ele dá um pouco de medo na rua, mas isso faz parte. É pra você se assustar, pra você se sentir excitado. Mas o segredo é que, correndo numa pista, ele é bem mansinho. Ele não faz nada que você não queira fazer. Ele pode substituir uma amante, pode substituir um vício em bebida, pode substituir qualquer exagero, porque o próprio carro é o espírito do exagero. Versão brasileira, Vox Moon. Operários instalam o cárter. E um enorme volante do motor em alumínio. O primeiro desse tipo em um carro da Chrysler. Volantes do motor em alumínio são uma coisa que os Hot Rods têm usado há anos. É uma forma de reduzir o peso e produzir uma aceleração mais rápida no carro. Por fim, o cabeçote do motor. Enquanto a construção do motor continua, a estrutura do Viper é preparada para a montagem. Ela começa em uma estação de alta tecnologia chamada de Net Form and Pierce. Quando a estrutura chega nessa estação, a máquina tira as medidas. Ela então faz os ajustes que forem necessários na forma como a estrutura foi construída. Adicionamos esses robôs e o pessoal da fábrica viu e ficou: o que são essas coisas? Eles nunca tinham trabalhado com essas máquinas. Mas tirando essas máquinas do começo, o resto do Viper é feito à mão. Sofisticados robôs criam pontos de encaixe que têm uma precisão de até 1/10 de milímetro. Isso é menos que 1/8 da grossura de um cartão de crédito. O carro começará sua jornada pela linha de produção, onde 30 estações vão transformar a estrutura vazia em um veículo completo. Quando a estrutura entra na linha, já recebe o diferencial e várias outras peças que são difíceis de instalar depois. Os feixes de cabos, dutos de combustível, cabos de freio, todas essas coisas. As peças menores são instaladas com precisão para dar espaço ao motor de 8,4 litros e sua enorme transmissão manual de 6 marchas.
Esse é um dos maiores motores aspirados que existem. Aquele negócio é um monstro. Geralmente o motor é encaixado de baixo para cima. No Viper, ele é de cima para baixo. É uma coisa muito legal de se ver. Neste processo, o motor e o sistema de tração são instalados no carro ao mesmo tempo. Neste ponto, a adição do motor e da transmissão faz com que o peso do carro dobre. O motor é quase maior que o compartimento. E é impressionante o modo como ele se encaixa. É impressionante. A transmissão tem que lidar com o V10 de 640 cavalos e, mais importante, o torque gerado por 8,4 litros de combustível. Se você tiver uma transmissão qualquer ou um câmbio qualquer, com certeza ela não vai aguentar. Para acompanhar o enorme sistema de tração, são instalados discos de freio Brembo de 300. É fiel e não conseguir atrair novos compradores pode ser um grande problema para a empresa. A impressão passada pelo Viper é a de um esportivo bruto e impetuoso. O que torna o Viper é essa brutalidade. Esse sempre foi o atrativo do carro. Ele tem um motor enorme, tem câmbio manual, tração traseira, e tudo isso depende de você para funcionar. Há anos, esse fator básico sempre foi o diferencial para a venda. No começo ele não tinha janela, não tinha ar-condicionado. Na época era um carro bem diferente de se ter. E era disso que as pessoas gostavam no Viper. Atualmente, o mercado de supercarros mudou. Os motoristas evoluíram. Eles querem mais tecnologia, mais conforto e maior desempenho. Para ter sucesso, a equipe vai precisar andar na corda bamba. A gente quis amadurecer o carro, mas sem perder o ímpeto que o Viper tem. É uma luta pela alma do carro. A gente sabia que ia ter que melhorar o carro em termos de visual, qualidade, materiais, acabamento. Mas ele vai continuar puro? Ou afundar na tecnologia? Modernizamos a tecnologia, mas não perdemos a alma do carro. O resultado foi uma apresentação do projeto F-117. Escolhemos o esboço favorito, desenvolvemos e estávamos com um novo carro parado no meio da sala com a diretoria toda em volta. Engenheiros e designers aguardam enquanto o futuro do Viper é decidido. A gente estava numa sala de reuniões bem pequena e Ralph Gill fez um discurso bem exaltado para vender o carro. Mas isso não foi o bastante. É um daqueles veículos que antes de você olhar para ele de verdade, não dá para entender o quanto é especial. Então a gente abriu as cortinas e a reação foi incrível. Uma olhada traz o Viper à vida. Foi absolutamente surpreendente para eles. Eles andaram em volta, olharam o carro e disseram: a gente tem que fazer. Na boa, olha só isso. A gente chorou. A gente tinha trabalhado tanto que não deu para segurar. Foi uma grande comemoração. O projeto secreto de Gill dá resultados. Mas a realidade ainda está presente. Como uma companhia automotiva cheia de problemas financeiros, em uma cidade devastada por uma crise econômica, pode recriar um supercarro icônico depois de ele ter sido abandonado. Amanhece em Detroit. Uma cidade que já passou por crises, mas está se recuperando. E a equipe do Viper é um dos motivos desse renascimento. Eles acabaram de receber permissão para ressuscitar um ícone. Mas antes, eles precisam reconstruir toda a linha de montagem a partir do zero. Na época, a gente quase não tinha funcionários. Dava para contar o número de pessoas que estava trabalhando. Túneis de vento não permitem analisar somente o ar que passa em torno do veículo, mas também o ar que o atravessa. Todas as linhas que você vê num Viper, as curvas, as entradas, são todas funcionais. Passamos um bom tempo no túnel de vento para definir um formato que não fosse só bonito, mas funcionasse bem. Todas as aberturas são importantes. É preciso ter muita aerodinâmica para um carro não decolar a 320 km por hora, para ele grudar no asfalto. A aerodinâmica de ponta e uma relação extrema entre potência e peso permitem que o Viper possua um desempenho impressionante. Mas não é qualquer piloto que pode lidar com esse desempenho sem ajuda. Um grande objetivo era adicionar o novo controle de estabilidade, uma maneira de ajudar as pessoas que nunca lidaram com o alto desempenho de um Viper
a aprender devagar, experimentar e concluir: nossa, o carro não vai me matar, que ótimo! O novo controle de estabilidade oferece assistência ao motorista para que ele possa atingir os limites com segurança. O controle de estabilidade é praticamente um computador que vigia tudo o que o carro está fazendo. Ele presta atenção nas 4 rodas. Se os pneus começarem a derrapar ou o carro ficar desequilibrado, ele pode acionar freios individuais para endireitar tudo. Quando o Viper entrou em produção em 1992, a simples ideia de assistência eletrônica ia contra o ideal de simplicidade. Agora, isso é obrigado por lei. Para vender um Viper moderno, o sistema precisa estar instalado no carro. A equipe criou uma solução simples, sem perder a rebeldia. Você pode desativar se quiser, dá para desligar totalmente. Os motoristas podem escolher o tipo de Viper que querem dirigir. O puro. Ou o refinado. Dá para desligar o sistema e fazer zerinhos o dia todo para se divertir se quiser. Algumas atualizações de desempenho exigem computadores. Outras não são tão tecnológicas. A ideia do Cross Brace, que está virando um detalhe emblemático do carro novo, veio do mundo das corridas. O Cross Brace aumenta a firmeza da carroceria em 50%, melhorando visivelmente o controle do carro. O resultado é que o carro fica super estável e fica super sólido, como um carro de corrida. Mas todo esse desempenho na pista não vale nada se o carro não for atraente. O carro evolui, mas não necessariamente de uma forma visível. Ele evolui ficando mais potente, melhorando a dirigibilidade, o controle, os freios. Em abril de 2009, a 5ª geração do Dodge Viper acabou oficialmente. A companhia foi à falência e a gente ficou sem nenhuma previsão para um novo Viper. A crise financeira de 2008 afetou fabricantes de carros no mundo todo, obrigando a Chrysler a abrir falência, incluindo sua divisão da Dodge, que fabricava o Viper. A Chrysler estava com problema financeiro, a economia não estava boa. Os fabricantes estavam com dificuldade, ficando sem dinheiro. Alguns abrindo falência. Eu estava morando em Detroit na época das falências e o clima era péssimo. E só piorou quando a Chrysler encerrou a produção do Viper. O único motivo que eu consigo imaginar para a Chrysler ter parado com o Viper é porque não estava vendendo mais. Havia chegado ao fim. A companhia estava passando por muitas coisas na época. Tinha outras prioridades. Ralph Gill, ex-diretor de design, é nomeado presidente executivo da divisão Dodge do grupo SRT. A gente estava fazendo novos motores, melhorando carros antigos, tentando se tornar uma companhia relevante e ao mesmo tempo pensando no futuro. Olha, se tem um cara em toda a indústria automotiva que o pessoal da publicidade não quer falando em público, é o Ralph Gill. Porque ele só fala palavrão e fala o que dá na telha. Com a missão de aumentar o moral de uma companhia em pedaços, Ralph decide que a melhor estratégia é pensar grande, bem grande. No momento de desespero, na pior época, a gente pediu para vários designers meio que esboçarem como poderia ser a aparência do próximo Viper. Pelo menos eles podiam sonhar e olhar para além dos problemas. Foi bom para eles poderem fazer isso. Os designers estavam projetando com muita paixão e os carros eram incríveis. Tão incríveis que Ralph Gill acabou se sentindo inclinado a fazer algo economicamente irresponsável, mas emocionalmente satisfatório. Ele inicia um projeto secreto com o objetivo de trazer o Viper de volta. Tinha uma sala nos fundos do estúdio de design que ficava trancada à chave. Os designers trabalhavam no projeto do Viper ali escondidos, porque ele não tinha sido aprovado ainda. Me lembro da primeira vez que o Ralph me ligou. Ele disse que tinha uma proposta, mas que não era para espalhar. Ninguém deu autorização nenhuma. Eles chegaram até a construir um modelo inteiro em tamanho real, tudo sob comando do Ralph Gill e sem nenhum conhecimento do chefe. Para mim, o Gill foi um gênio quando ele disse: olha só, gente, vamos se divertir, vamos ver no que dá. Como em um bom filme de espionagem, antes de ter um projeto secreto, é preciso de um codinome. Falando disso, nas reuniões e nos corredores, a gente pensou, ninguém pode ficar sabendo. E então o Dick falou, por que a gente não chama de F-117? Igual ao caça-espião. Um código apropriado para uma super máquina.
Fizemos uma reunião onde decidimos as coisas que queríamos ver no carro novo e o que não queríamos perder do carro antigo. No começo, o Viper não estava nos processos corporativos. E mantendo-se fiel ao legado, o primeiro tema discutido foi vingando a Chrysler a abrir falência, incluindo sua divisão da Dodge que fabricava o Viper. A Chrysler estava com problema financeiro, a economia não estava boa. Os fabricantes estavam com dificuldade, ficando sem dinheiro. Alguns abrindo falência. Eu estava morando em Detroit na época das falências e o clima era péssimo. E só piorou quando a Chrysler encerrou a produção do Viper. O único motivo que eu consigo imaginar para a Chrysler ter parado com o Viper é porque não estava vendendo mais. Havia chegado ao fim. A companhia estava passando por muitas coisas na época. Tinha outras prioridades. Ralph Gill, ex-diretor de design, é nomeado presidente executivo da divisão Dodge do grupo SRT. A gente estava fazendo novos motores, melhorando carros antigos, tentando se tornar uma companhia relevante e ao mesmo tempo pensando no futuro. Olha, se tem um cara em toda a indústria automotiva que o pessoal da publicidade não quer falando em público, é o Ralph Gill. Porque ele só fala palavrão e fala o que dá na telha. Com a missão de aumentar o moral de uma companhia em pedaços, Ralph decide que a melhor estratégia é pensar grande, bem grande. No momento de desespero, na pior época, a gente pediu para vários designers meio que esboçarem como poderia ser a aparência do próximo Viper. Pelo menos eles podiam sonhar e olhar para além dos problemas. Foi bom para eles poderem fazer isso. Os designers estavam projetando com muita paixão e os carros eram incríveis. Tão incríveis que Ralph Gill acabou se sentindo inclinado a fazer algo economicamente irresponsável, mas emocionalmente satisfatório. Ele inicia um projeto secreto com o objetivo de trazer o Viper de volta. Tinha uma sala nos fundos do estúdio de design que ficava trancada à chave. Os designers trabalhavam no projeto do Viper ali escondidos, porque ele não tinha sido aprovado ainda. Me lembro da primeira vez que o Ralph me ligou. Ele disse que tinha uma proposta, mas que não era para espalhar. Ninguém deu autorização nenhuma. Eles chegaram até a construir um modelo inteiro em tamanho real, tudo sob comando do Ralph Gill e sem nenhum conhecimento do chefe. Para mim, o Gill foi um gênio quando ele disse: olha só, gente, vamos se divertir, vamos ver no que dá. Como em um bom filme de espionagem, antes de ter um projeto secreto, é preciso de um codinome. Falando disso, nas reuniões e nos corredores, a gente pensou, ninguém pode ficar sabendo. E então o Dick falou, por que a gente não chama de F-117? Igual ao caça-espião. Um código apropriado para uma super máquina. Fizemos uma reunião onde decidimos as coisas que queríamos ver no carro novo e o que não queríamos perder do carro antigo. No começo, o Viper não estava nos processos corporativos. E mantendo-se fiel ao legado, o primeiro tema discutido foi velocidade. A gente queria reduzir o arrasto aerodinâmico para que ele pudesse atingir a velocidade de 331 km por hora. 331 km por hora faria do projeto F-117 o Viper de produção mais rápido de todos, com informações para o motorista. Parece algo básico, mas a equipe do Viper deu seu toque especial ao instrumento. Um contagiros com uma serpente que se ilumina ao atingir altas rotações. Uma coisa importante era ter um carro que ainda fosse bonito daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Enquanto o design do interior é uma atualização mais fácil, transformar o exterior do carro é bem mais complicado. Engenheiros modificam a carroceria pensando no desempenho e fazem ajustes finos dentro de um túnel de vento secreto. O edifício de 2 andares possui um ventilador com 6.300 cavalos que ajuda os engenheiros do Viper a encontrar o formato aerodinâmico perfeito. Curvas longas e sensuais são, primeiro, mais americanas e, segundo, mais fáceis de fazer um túnel de vento. Eu respeito o pessoal da equipe por ter colocado tantas curvas e criado esse formato complexo que é incrível e não desgruda do chão em altas velocidades. Túneis de vento não permitem analisar somente o ar que passa em torno do veículo, mas também o ar que o atravessa. Todas as linhas que você vê num Viper, as curvas, as entradas, são todas funcionais. Passamos um bom tempo no túnel de vento para definir um formato que não fosse só bonito, mas funcionasse bem. Todas as aberturas são importantes. É preciso ter muita aerodinâmica para um carro não decolar a 320 km por hora, para ele grudar no asfalto.
A aerodinâmica de ponta e uma relação extrema entre potência e peso permitem que o Viper possua um desempenho impressionante. Mas não é qualquer piloto que pode lidar com esse desempenho sem ajuda. Um grande objetivo era adicionar o novo controle de estabilidade, uma maneira de ajudar as pessoas que nunca lidaram com o alto desempenho de um Viper a aprender devagar, experimentar e concluir: nossa, o carro não vai me matar, que ótimo! O novo controle de estabilidade oferece assistência ao motorista para que ele possa atingir os limites com segurança. O controle de estabilidade é praticamente um computador que vigia tudo o que o carro está fazendo. Ele presta atenção nas 4 rodas. Se os pneus começarem a derrapar ou o carro ficar desequilibrado, ele pode acionar freios individuais para endireitar tudo. Quando o Viper entrou em produção em 1992, a simples ideia de assistência eletrônica ia contra o ideal de simplicidade. Agora, isso é obrigado por lei. Para vender um Viper moderno, o sistema precisa estar instalado no carro. A equipe criou uma solução simples, sem perder a rebeldia. Você pode desativar se quiser, dá para desligar. Supercarro. Ele já tem vários recordes por todos os Estados Unidos. O Viper da 5ª geração quebrou o recorde da famosa pista de Laguna Seca, na Califórnia. É para ele ser o supercarro americano. Um supercarro americano com um câmbio totalmente manual. E graças a Deus que é assim, sabe? Automático pode até ir mais rápido numa pista e pode facilitar quando se está parado no trânsito. Mas esportivos americanos de verdade têm que ter câmbio manual, porque isso faz você dirigir. No caso do Viper, isso significa quebrar uma rótula ou quebrar um pulso. O carro de 5ª geração é o Viper mais moderno e o mais rápido até agora. Críticos vão ficar falando como o assento é confortável e como o interior é bonito, mas isso não é o ponto desse carro. Ele é para sair para dirigir no fim de semana por umas 2 horas e voltar para casa totalmente exausto. É impressionante. O capô é absurdamente longo, as proporções são ridículas. A parte de trás é curta, o capô é comprido, os pneus são enormes. O carro é meio ridículo, parece até um carro de super-herói. É quase um Batmóvel. Um supercarro para um super-herói, mas que começou sua vida como uma máquina básica. Ele fez parte das 24 horas de Le Mans. E conforme o carro foi se desenvolvendo, foi ficando cada vez melhor de pilotar, mas ele continuou sendo um Viper. Um Viper tem seu próprio conceito. Quando o Viper foi lançado em 1989, ninguém esperava. Desde então, ele sobreviveu aos altos e baixos da indústria automotiva americana. E, pelo caminho, ele ajudou a redefinir o segmento dos automóveis. No Viper em uma mão, e a gente precisava de no mínimo umas 10 vezes isso só para começar. Eles trazem a linha de montagem na Avenida Conner de volta à vida. É a última fábrica de carros dentro dos limites da cidade de Detroit. Nesse caso foi um compromisso. Podíamos ter escolhido ir para outra fábrica, mas a gente decidiu ficar, porque isso faz parte da história. É um motivo de orgulho o Viper ser o único carro sendo montado em Detroit. Lá é o centro da indústria automotiva americana há muito tempo. E esse carro, ele é uma referência aos muscle cars americanos antigos. E faz todo sentido ele ser construído em Detroit. Em 2009, quando o Viper parou de ser produzido, as condições da fábrica caíram rápido.
Tivemos um ano antes de começar a produzir o carro para ajeitar o lugar, e foi o que a gente fez. A gente trouxe a equipe uns 8 meses antes e começamos a reformar a fábrica. Eu tive que espantar pombos, guaxinins e outras coisas daqui antes da gente poder trazer as pessoas. Para construir um novo carro, é preciso terminar seu design. Quando a gente foi aprovado, nem tudo já estava decidido. Boa parte do design, boa parte da engenharia e vários problemas ainda estavam pendentes. Com a companhia responsável ainda se recuperando da falência, o orçamento está apertado. Tinha um certo dinheiro, um determinado tempo, e a gente tinha que tentar fazer o melhor com aquilo. E o carro tinha que ficar especial. O tempo está se esgotando. O carro é composto por mais de 3.700 partes únicas. As mais importantes são as que se pode tocar. O Viper resiste aos modismos. Ele sempre vai ser um Viper e por isso ele é especial. É um tapa na cara do convencional, é um tapa na cara da sociedade e do modo como a sociedade muda. O Viper nunca muda. Eles começam reinventando o interior do carro. Quando o primeiro Viper saiu, o interior não era o que importava. Mas a verdade é que nos últimos 20 anos, o mercado mundial de supercarros mudou bastante. O designer Tomei Javanovski foi encarregado de trazer o interior do Viper para o mundo moderno. Esse carro é um ícone e se a gente for refletir, reinventar um ícone é sempre um grande desafio. A ênfase está em uma coisa: couro. Muito couro. A gente quis revolucionar o interior, mas sem perder a atmosfera do primeiro modelo. 90% do interior do novo Viper está coberto de couro. Dá para personalizar. O proprietário pode escolher o quão único ele vai ser. Para as opções do exterior é possível escolher entre 300 mil combinações. E com apenas 26 mil Vipers já fabricados, isso resulta em uma boa chance de se possuir um carro único. A gente queria que o carro novo fosse o mais próximo possível de um carro personalizado do carro. O resultado é que o carro fica super estável e fica super sólido, como um carro de corrida. Mas todo esse desempenho na pista não vale nada se o carro não for atraente. O carro evolui, mas não necessariamente de uma forma visível. Ele evolui ficando mais potente, melhorando a dirigibilidade, o controle, os freios. Eles fizeram todas essas mudanças, mas continua um verdadeiro Viper. E um Viper tem o seu próprio conceito. Para obter uma pintura de alto nível, o Viper passa por uma fábrica como nenhuma outra no mundo. A gente precisava de um lugar ótimo que fosse aberto, onde coubessem os equipamentos que a gente precisava e tivesse o espaço que a gente queria para o pessoal, porque são as pessoas que tornam a pintura perfeita. Em uma cidade devastada pela crise econômica, o local ideal era o último que se poderia imaginar. Um antigo supermercado. A gente achou uma loja que tinha fechado. O espaço de 11 mil metros quadrados abriga 115 trabalhadores, que preparam e pintam até 6 Vipers por dia. Quando lançamos o Viper, só tinha uma cor, que era vermelho. Hoje a gente pinta até 9, talvez 10 cores diferentes ao mesmo tempo. Poucos formatos no mundo dos carros podem ser pintados de qualquer cor. Não importa o quão absurda e ainda ficarem bons. O Viper é um deles. A pintura de um único carro exige 150 horas de trabalho manual. O Viper tem um dos padrões de pintura mais altos do mundo. E o único modo de atingir esse padrão nas cores e no acabamento é com as pessoas. A gente chama os melhores pintores de carros do mundo dos personalizados, do mundo dos concept cars e das exposições, além de pessoas que se interessam e têm aquele tipo de talento, criatividade e atenção aos detalhes que nenhuma máquina pode oferecer. A ideia é que a pintura esteja em nível de exposição. Ela tem várias camadas e é totalmente polida. Eu diria que hoje em dia, mas ninguém oferece uma pintura com essa qualidade. Depois de pintada, a carroceria está pronta para ser enviada à linha de montagem na Avenida Conner. Uma fábrica que já foi abandonada, mas que, como o próprio Viper, ressurgiu das cinzas do colapso econômico. Investimos mais de 12 milhões de dólares nessa reforma e o lugar ficou incrível.
A fábrica com 16 mil metros quadrados foi reconstruída pelos mesmos operários que agora trabalham nela. Durante a reforma, cada estação da linha foi pensada para oferecer conforto e eficiência. Foi bem legal para eles. Foi como reformar uma casa nova antes de se mudar. A linha de montagem da Avenida Conner está funcionando novamente. E o diferencial para a venda. No começo ele não tinha janela, não tinha ar-condicionado. Na época era um carro bem diferente de se ter. E era disso que as pessoas gostavam no Viper. Atualmente o mercado de supercarros mudou. Os motoristas evoluíram. Eles querem mais tecnologia, mais conforto e maior desempenho. Para ter sucesso, a equipe vai precisar andar na corda bamba. A gente quis amadurecer o carro, mas sem perder o ímpeto que o Viper tem. É uma luta pela alma do carro. A gente sabia que ia ter que melhorar o carro em termos de visual, qualidade, materiais, acabamento. Mas ele vai continuar puro? Ou afundar na tecnologia? Modernizamos a tecnologia, mas não perdemos a alma do carro. O resultado foi uma apresentação do projeto F-117. Escolhemos o esboço favorito, desenvolvemos e estávamos com um novo carro parado no meio da sala com a diretoria toda em volta. Engenheiros e designers aguardam, enquanto o futuro do Viper é decidido. A gente estava numa sala de reuniões bem pequena e Ralph Gill fez um discurso bem exaltado para vender o carro. Mas isso não foi o bastante. É um daqueles veículos que antes de você olhar para ele de verdade, não dá para entender o quanto é especial. Então a gente abriu as cortinas e a reação foi incrível. Uma olhada traz o Viper à vida. Foi absolutamente surpreendente para eles. Eles andaram em volta, olharam o carro e disseram: a gente tem que fazer. Na boa, olha só isso. A gente chorou. A gente tinha trabalhado tanto que não deu para segurar. Foi uma grande comemoração. O projeto secreto de Gill dá resultados. Mas a realidade ainda está presente. Como uma companhia automotiva cheia de problemas financeiros, em uma cidade devastada por uma crise econômica, pode recriar um supercarro icônico depois de ele ter sido abandonado. Amanhece em Detroit. Uma cidade que já passou por crises, mas está se recuperando. E a equipe do Viper é um dos motivos desse renascimento. Eles acabaram de receber permissão para ressuscitar um ícone. Mas antes, eles precisam reconstruir toda a linha de montagem a partir do zero. Na época, a gente quase não tinha funcionários. Dava para contar o número de pessoas que estava trabalhando no Viper em uma mão. E a gente precisava de no mínimo umas 10 vezes isso só para começar. Eles trazem a linha de montagem na Avenida Conner de volta à vida. É a última fábrica de carros dentro dos limites da cidade de Detroit. Nesse caso foi um compromisso. Podíamos ter escolhido ir para outra fábrica, mas a gente decidiu ficar, porque isso faz parte da história. É um motivo de orgulho o Viper ser o único carro sendo montado em Detroit.